E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O inglês Lewis Hamilton chegou neste Grande Prêmio da Rússia 2021 na sua 100ª vitória na carreira. Eu não me canso de falar aqui no canal que existem marcas na Fórmula 1 que, para quem acompanha a categoria há muitos anos, assim como eu venho acompanhando, são marcas que considerávamos imbatíveis, inalcançáveis. Lá nos anos 80, quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, os recordistas de vitórias tinham 20 e poucas vitórias na carreira, 30 vitórias, e era difícil de imaginar que alguém chegaria algum dia a conquistar 100 vitórias na Fórmula 1. Então, em homenagem a essa marca de 100 vitórias de um piloto batida pelo Hamilton no Grande Prêmio da Rússia 2021, vamos falar um pouco hoje sobre os pilotos com mais vitórias na categoria, tanto em números gerais quanto em aproveitamento, e como foi a saga desses pilotos na busca por essa quantidade de vitórias em suas carreiras. Em números gerais, na Fórmula 1, os 5 pilotos que mais conquistaram vitórias no decorrer das suas carreiras são Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost e Ayrton Senna. Estes são os 5 pilotos mais vencedores em números gerais. O brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial, é o 5º piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. Foram 41 vitórias conquistadas no decorrer de pouco mais de 10 anos de carreira. A primeira vitória do Senna no Grande Prêmio de Portugal, de 1985, e a última vitória no Grande Prêmio da Austrália, de 1993. Foram 6 vitórias conquistadas correndo pela Lotus, no início da carreira, e 35 vitórias correndo pela McLaren. O Senna é, até os dias de hoje, o piloto que mais conquistou vitórias pela McLaren no decorrer da história da McLaren na Fórmula 1. Quando o Senna sofreu o seu acidente fatal, lá na temporada de 1994, muito se esperava que em pouco tempo ele se tornaria o recordista de vitórias na Fórmula 1 naquela época, pois as suas 41 vitórias conquistadas até aquele momento estavam a 10 de alcançar o recordista na época, que já tinha entrado na sua aposentadoria, o francês Alain Prost, tetracampeão mundial, que até os dias de hoje é o 4º colocado no ranking dos maiores vencedores da Fórmula 1, com as suas 51 vitórias conquistadas, no decorrer de 13 temporadas na Fórmula 1, de 1980 até 1993. A primeira vitória do francês veio no Grande Prêmio da França de 1981 e a última vitória no Grande Prêmio da Alemanha de 1993. O Prost, no decorrer da sua carreira, buscou as suas vitórias por 4 equipes diferentes. Foram 9 vitórias correndo pela Renault, 30 vitórias de McLaren, 5 vitórias de Ferrari e 7 vitórias correndo pela Williams. Dos 5 pilotos com mais vitórias na Fórmula 1, o Prost é o que conquistou vitórias por mais equipes diferentes. E aí, superando o francês Alain Prost, o 3º colocado no ranking de vitórias conquistadas na Fórmula 1 é o alemão Sebastian Vettel. O Vettel, até os dias de hoje, fez um total de 53 vitórias na sua carreira, no decorrer de 14 temporadas disputadas até o momento. O Vettel conquistou a sua primeira vitória no Grande Prêmio da Itália de 2008 e a sua última vitória, até os dias de hoje, no Grande Prêmio de Singapura de 2019. Essas vitórias do Vettel foram conquistadas por 3 equipes diferentes. A sua primeira e única vitória conquistada pela Toro Rosso, em Monza, 2008, em uma vitória espetacular e improvável do Vettel, 38 vitórias pela Red Bull, onde ele conquistou seus 4 títulos mundiais, e 14 vitórias correndo pela Ferrari. O Vettel segue na ativa aí na Fórmula 1, na temporada 2021, seguindo na busca pela sua primeira vitória com a Aston Martin. Será que vem essa vitória do Vettel com os carros verdes agora em 2021? E aí nós vamos pro top 2, os caras que extrapolaram quando se fala em conquistar vitórias na Fórmula 1. O segundo piloto com mais vitórias na categoria é o alemão Michael Schumacher, que foi o recordista de vitórias até o ano passado. O alemão, heptacampeão mundial, fez um total de 91 vitórias no decorrer de pouco mais de 18 temporadas disputadas. Conquistou seu primeiro triunfo no Grande Prêmio da Bélgica de 1992 e o último no Grande Prêmio da China de 2006. Essas 91 vitórias do Schumacher foram conquistadas por apenas 2 equipes diferentes no decorrer da sua carreira. Foram 19 vitórias pela Benetton e 72 vitórias pela Ferrari. É até os dias de hoje o maior vencedor da escuderia italiana. E vai ser por muito tempo ainda. Para ter uma ideia,
O segundo piloto que mais venceu pela Ferrari é o Niki Lauda, que tem 15 vitórias. E acima do Schumacher, nós temos o cara que chegou neste Grande Prêmio da Rússia de 2021 na marca de 100 vitórias conquistadas na sua carreira. O até então heptacampeão mundial Lewis Hamilton. 100 vitórias conquistadas no decorrer de quase 15 temporadas disputadas até então. A primeira delas veio no Grande Prêmio do Canadá de 2007 e a última vitória do maior vencedor da Fórmula 1 até o momento. Pelo andar da carruagem, nós ainda vamos levar tempo para presenciar. Assim como o Schumacher, o Hamilton também conquistou as suas vitórias por apenas duas equipes diferentes. Foram 21 vitórias conquistadas correndo pela McLaren, a equipe que o Hamilton iniciou a sua carreira lá em 2007 e correu até 2012. E 79 vitórias conquistadas pela Mercedes até o atual momento. É o piloto com o maior número de vitórias conquistadas por uma mesma equipe na história da Fórmula 1. E considerando que o Hamilton tem contrato com a Mercedes até a temporada de 2023, esse número tende a aumentar. Em termos de aproveitamento, considerando o número de vitórias pelo número de grandes prêmios disputados, o ranking dá uma boa mudada. E muita gente que me pede para trazer rankings aqui para o canal pede para trazer considerando a porcentagem de aproveitamento e não os números totais. Então, considerando a porcentagem de aproveitamento, nós temos o alemão Michael Schumacher na 5ª posição do ranking. As 91 vitórias do Schumacher vieram entre 307 grandes prêmios disputados, o que dá um aproveitamento de 29,6%. Dos 100% de corridas que o Schumacher disputou, ele venceu pouco menos de 30% delas. Na 4ª posição do ranking, considerando o aproveitamento de vitórias, nós temos o escocês Jim Clark. O Clark disputou no decorrer da sua carreira um total de 72 grandes prêmios. Destes 72 grandes prêmios disputados, o Clark venceu 25, o que representa 34,7% das provas totais disputadas. Todas as vitórias do Clark correndo de Lotus, a única equipe que o Jim Clark integrou no decorrer de sua carreira, onde ele conquistou os seus 2 títulos mundiais. Na 3ª posição vem o inglês Lewis Hamilton. As 100 vitórias que o Hamilton conquistou até o momento em sua carreira representa 35,5% do total das 281 corridas disputadas. E como o Hamilton está em atividade, esse número vai mudando no decorrer das provas que o Hamilton vai disputando. A tendência é que essa porcentagem vá caindo, pois geralmente a quantidade de vitórias vai diminuindo em relação à quantidade de provas disputadas quando os pilotos vão se encaminhando para o final da carreira, o que é o caso do Hamilton a partir dessa temporada. Então a possibilidade do Hamilton perder essa 3ª posição para o Clark, agora no decorrer das próximas temporadas, é grande, mas é Lewis Hamilton, e desse cara não dá para duvidar de nada. Na 2ª posição do nosso ranking nós temos o italiano Alberto Ascari, o primeiro bicampeão mundial da história da Fórmula 1. Disputou um total de 32 corridas na sua carreira e conquistou 13 vitórias, tendo um aproveitamento de 40,6% de vitórias em relação ao total de provas disputadas. Todas as 13 vitórias do Ascari foi correndo pela Ferrari, a equipe em que ele conquistou seus 2 títulos mundiais em 1952 e 1953. Vale lembrarmos que o Ascari também teve a carreira abreviada por um acidente, assim como teve o Jim Clark e o Ayrton Senna. Eram pilotos que poderiam ter aumentado consideravelmente esse número de vitórias. E a 1ª posição no ranking de vitórias, considerando o aproveitamento em relação ao número total de provas disputadas, é do argentino pentacampeão mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. O Fangio disputou um total de 51 grandes prêmios no decorrer da sua carreira na Fórmula 1. Lá de 1950 até 1958. Dessas 51 corridas que o Fangio disputou, ele venceu 24 provas. É um aproveitamento de 47%, ou seja, o Fangio venceu praticamente metade das provas que ele disputou na Fórmula 1. E essas vitórias do Fangio vieram por 4 equipes diferentes. Foram 6 vitórias pela Alfa Romeo, 8 vitórias pela Mercedes, 3 vitórias pela Ferrari e 7 vitórias pela Maserati. E títulos mundiais conquistados por todas as equipes em que o Fangio integrou na sua carreira. Quando muitos consideram, até os dias de hoje, o Fangio como o melhor de todos os tempos, não é por acaso.
Vale citarmos aqui também que o holandês Max Verstappen, que vem disputando o título mundial de 2021 palmo a palmo com o Lewis Hamilton, chegou nessa temporada ao patamar de piloto com o maior número de vitórias sem ter conquistado o título mundial. O recorde era, até esse ano, do inglês Stirling Moss, que conquistou 16 vitórias na carreira e não chegou a um título mundial. O Max, com a última vitória conquistada até o momento, no Grande Prêmio da Holanda 2021, chegou a 17 vitórias na sua carreira, sem ter conquistado ainda um título mundial. Será que o Max sai dessa lista esse ano e passa para a lista dos campeões, devolvendo o posto de maior vencedor sem títulos ao Moss? Em breve saberemos. Por hoje é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar um like, compartilhar o vídeo com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais.